Eu sou a Luciana Narciso, somos assessoras técnicas do COSENS e esse é o nosso podcast Saúde Indígena no SUS em Contexto Urbano, Dados, Gestão e Equidade no Estado do Rio de Janeiro. Para conversar conosco, temos dois convidados especiais. Me chamo Djalma Filho Piranga Potiguara. Sou a Bianca Catiri. Nós fazemos parte da Comissão de Saúde Indígena em Contexto Urbano do Rio de Janeiro. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda. Bom, não basta a gente ter acesso e cuidado na atenção primária. Hoje, nós daremos continuidade à nossa conversa, vendo como está dando o fluxo de acesso à atenção especializada, como se está dando a regulação aqui no nosso estado, né, e essa coordenação do cuidado. Então, eu começo perguntando a vocês, a saúde indígena urbana está inserida na rede de atenção? Existem lacunas nesse fluxo assistencial? Como está sendo esse processo? Bem, a saúde indígena ela está inserida no fluxo de saúde pública, né? A questão é que a nível municipal a gente tem ainda essa lacuna, como você colocou, né? A gente tem poucos exemplos municipais, né, no Brasil de políticas estruturadas. Eu tenho notícia de 3 exemplos, de três municípios que desenvolveram política a nível municipal, né? Uma em Porto Alegre, num bairro na cidade de São Paulo, né? Se não me engano, no Morumbi, uma localidade chamada Real Parque, uma unidade de saúde que desenvolveu uma equipe de saúde indígena para atender a comunidade de Pancararu, e uma outra iniciativa em Manaus para atender o bairro conhecido como Parque das Tribos, uma unidade de atenção básica de saúde. Fora essas 3 iniciativas, a gente não tem notícia de outras iniciativas estruturadas, né, a nível municipal, né? Então, nas cidades, a atenção ainda está bem frágil. Tem essa necessidade de organizar iniciativas, ações e programas a nível municipal para atender a população indígena em contexto urbano. Eu complemento dizendo que, segundo o último censo, mais da metade da população se encontra nas zonas urbanas, né? A maior parte desses indígenas se encontram em zonas periféricas, né? Territórios de retomadas, e utilizam a rede de saúde, né? E essa inserção é muito frágil ainda, bem frágil. Sem contar o preconceito, né? O racismo institucional que os indígenas sofrem dentro dessas instituições, dessas unidades. Então, olhar o indígena em contexto urbano como política ainda é urgente, ainda falta muito. Complementando isso que Bianca falou, né, nas cidades a população indígena está na localidade mais precarizada, né? Eu estou lembrando agora de um dado importante, foi um censo feito pela uma organização aqui no Rio de Janeiro chamada Redes da Maré, na localidade da Maré, né, ali que fica no bairro de Bom Sucesso, quem é daqui do Rio de Janeiro conhece muito bem. E aí, entre a população da área que eles levantaram, né, essa extinção de raça-cor, identificaram mais de 500 indígenas ali na Maré. E essa população indígena, ela tinha o maior percentual de analfabetismo entre as populações negras e brancas e pardas, né, identificadas. Então, assim, além da questão da precarização, da urbanização e sanitária, você também tem outras questões que são muito importantes com relação à população indígena, inclusive em contexto urbano, né? Os dados são muito preocupantes em todos os aspectos com relação ao IDH. A gente mostra que só no estado do Rio de Janeiro são 22 indígenas autodeclarados. São 22 mil e 15 aldeias. Então, 60% dessa população está na cidade. Uhum. E a gente ainda tem essa falha ainda nesses atendimentos para o indígena em contexto urbano. E a gente ainda luta até para conseguir o registro, né,
indígenas nos prontuários. Ah, sim, Muitos dão entrada como pardos ou como não indígenas. é uma questão importante também. E aí, acompanhando isso tudo, como que vocês acham que deveria acontecer essa articulação entre municípios, estados, né, e governo federal? E acompanhando mais essa pergunta também, a atuação da CESAI, ela dialoga com a realidade urbana? O que vocês acham? Então, é o que eu costumo sempre dizer, né? A gente não está inventando nada, né? A gente é da Comissão de Saúde Indígena no Contexto Urbano do Rio de Janeiro, a gente não está inventando nada. A política, ela existe desde 2002. E a política, ela prevê a atuação dos estados, municípios, organizações governamentais e não governamentais. Então, não existe nenhuma restrição de ação de nenhum nível de instância administrativa para a saúde indígena, sobretudo nos municípios. O que existe, né, o que a gente identifica, é que existe muito desconhecimento, tanto da presença indígena na cidade, quanto da própria política. E aí você tem, nesse meio de caminho, né, um desinteresse, vamos dizer assim, da administração municipal de investir nesse tema, né? De, inclusive, dar formação para os administradores do sistema, para os gestores e para os profissionais, para eles se apropriarem desse tema, para se apropriarem da política, das orientações que a política dá com relação à atenção à saúde indígena diferenciada, quais são as diretrizes que a política orienta, né, de que forma essa população deve ser atendida, né, qual a especificidade que deve ser considerada para atenção à saúde dessa população. Então, assim, tem esses dois problemas de base, vamos dizer assim, né? Uma é o desconhecimento da própria política, né? E, de outro lado, você tem o desconhecimento da própria presença indígena na cidade, né? Também que é importante ter esse diálogo entre essas esferas, né? União, Estado, município, ter esse diálogo, essa integração entre essas esferas, né? E a participação também dessa população nas políticas. Sim. Esse tema da saúde indígena no contexto urbano não é um tema novo, né? A primeira Conferência Nacional de Povos Indígenas, em 2006, ela já traz esse tema, né? Ela já reivindica uma atenção à saúde, que eles chamam lá, se não me engano, desaldeados, né? Os indígenas desaldeados. E esse tema ele é recorrente. Inclusive, a última Conferência de Saúde Indígena, a sexta conferência, ela avança muito com relação a esse tema, né? Inclusive, ela traz propostas como, por exemplo, a criação de subsecretarias de saúde indígena nos municípios. Então, assim, isso articulado com o próprio dado que o IBGE traz, né, no censo de 2022, que mais da metade da população indígena está na cidade, recoloca assim, esse tema assim, como tema principal hoje para a saúde indígena, né? Eu acredito que a CESAI ela tem uma missão que é muito particular, né? A CESAI é a única secretaria que tem duas funções, gestão e execução. É uma coisa muito particular e como assim a saúde indígena é muito particular, né? É uma missão muito desafiadora, né? Porque você pensar a dimensão do país, né? E os DICEIs, assim, muitos DICEIs estão em locais que tem uma dificuldade logística muito importante. É um desafio muito grande para a CESAI. Eu acho que a construção de meios de implementação dessas políticas a nível municipal, acho que vai conseguir produzir, inclusive, um alívio de responsabilidade para a CESAI importante para que ela possa estar se dedicando mais a territórios que são mais isolados, né, e mais de difícil acesso. Mas é uma questão que está avançando ainda, né? Você não tem nenhuma portaria ou um dado mais assim concretizado com relação a isso. É uma discussão que ainda está acontecendo. Trazendo para a pauta do contexto urbano, as políticas elas existem, né? Mas o importante é trazer
luz, né? Colocar luz para essa pauta, porque Uhum. ainda é muito invisibilizada. O indígena em contexto urbano ainda é muito invisibilizado. A gente, por exemplo, falar aqui no município do Rio de Janeiro, onde a gente atua, né? Tem um documento publicado em 2021, que é a Carteira de Serviços de Atenção Primária do município do Rio de Janeiro, e ela identifica ali, ela orienta ações para a população indígena. Mas em 2021, como eu falei, a gente está em 2026, já tem algum tempo, mas a gente não tem nenhuma notícia de ações nem programas efetivados na atenção primária, né? Então, assim, é mais uma formalidade do que, de fato, uma realidade de ação. Né? Implementação da política propriamente dita. Sim. Exatamente. Então, a gente falou, né, de muitas questões em relação à governança, né, articulação interfederativa, e aí, a partir de tudo que a gente pôde ouvir aqui, é deixar algumas reflexões, né, em relação a esse tema. Por exemplo, para vocês, gestores, equipes de gestão em saúde, né, a pauta da saúde indígena, e mais especificamente da saúde indígena em contexto urbano, tem aparecido na CIR, tem aparecido na CIB, nas instâncias de pactuação do SUS? Isso tem aparecido, né? E outro ponto, né, o que precisa avançar na governança para que essa agenda seja efetivamente incorporada no SUS? Isso aí tudo para a gente ficar aí como reflexão. Muito obrigada, até o próximo episódio.